E, Gabi, do Pedro Mar Souza, que ele está falando que se é melhor castrar o burrinho novinho ou na fase adulta. Pedro Mar, é isso? Isso. Eu tinha anotado aqui, o Marcelo já falou. Desculpa. E Marcelo. Boa noite, Pedro Mar, grande amigo nosso aí, de Goiás. O Pedro Mar, o que acontece na castração é o seguinte: quando você... Existe uma teoria que prega que você tem que castrar ele até 60 dias por causa da índole. Você reprime os hormônios masculinos e o que gera um comportamento um pouco mais agressivo seria o hormônio masculino. O que acontece quando você faz isso, eu não vou nem discutir se isso é fato ou não, porque eu acho muito novo. Mas o que acontece quando você faz isso é que você provoca uma hérnia escrotal na grande maioria deles. Então, existe uma perda muito grande da sua produção de burros. Eu não recomendo isso em hipótese nenhuma. Às vezes não dá tempo de socorro. O socorro é complicado, o socorro é caro. Muitas vezes ele não dá resultado, porque não é só jogar aquilo de qualquer jeito de volta para a barriga do animal, aquelas tripas todas. Então, é um procedimento que eu não adoto e não adotaria, e eu sou contra, por causa da preservação, inclusive, da vida do animal. Aí, alguns têm a teoria que o animal tem que ser castrado adulto para ele ter um vigor físico maior, estatura maior, estrutura de macho mesmo, né? E aguentar mais peso. Joia. Se for com um animal de serviço, cangalha, carroça, arado, diabo que seja, não sei o quê, maravilha, não tem problema nenhum. O problema é que você vai ter algumas dificuldades com relação à índole na doma, porque ele vai ter vivido a vida de garanhão. Ele, embora ele não seja fértil, ele tem a vida de garanhão. Ele se considera um reprodutor. Então, isso fica nele depois. Não é só chegar e cortar e ele virar um bobão de primeira. Não é exatamente isso que vai acontecer, não. E ele fica zootecnicamente feio. Porque, como eu falei, as fêmeas brigam de bunda. Os machos brigam de frente. Então, um macho adulto e criado, ele começa a ficar mais fino na garupa, porque não é lá que ele vai brigar e tampouco é lá que ele vai fecundar. Tá? Então, ele tem que ter o quê? Um peito largo, até porque ele tem que montar na fêmea para fazer o processo reprodutivo. E quando ele briga de frente. Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter peito, ele tem que ter força. E aí, junto com isso, vem aquele pescoção. Ele tem que ter força no pescoço, porque ele vai brigar de dente. Ele vai se atracar com o outro e vai procurar machucar na dentada, na peitada, na força, para tentar derrubar até para depois ele pisotear. Esse é o jogo da briga de macho. Então, visualmente, ele fica feio. E quando você... Por isso é que o ser humano sempre gostou mais da mula. Porque a mula sempre, durante toda a sua vida, ela fica com aquele corpinho ideal, né? Tem uma leve semelhança aí também com os seres humanos, mas é mais ou menos isso. A mulher é sempre mais bonita que o homem, né? E a mula é um dos poucos bichos da natureza que é assim, porque na maioria dos outros o macho é mais bonito. Mas o que acontece é isso. E se você, por acaso, tiver o azar de ter que domar esse burro, você vai ter que flexionar esse pescoço. Você imagina um burrão com um pescoço desta largura, você flexionar aquela cabeça para você trazer ele perto da sua, o trabalho que vai dar. De um lado, ainda é um pouco mais fácil, porque existe um lado no útero materno onde o burro e a mula e o cavalo, né, a zebra, todos eles ficam deitados. Então, quando o animal nasce, você percebe, na hora da flexão, de que lado ele ficava deitado dentro da mãe, porque é sempre o lado mais macio da flexão. Quem doma burro e flexiona burro sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tem o lado bom e o lado ruim, que seria o lado mais difícil, não é que ele seja ruim. Agora, você imagina você pegar o lado inimigo para você flexionar de
de um burro que tem um pescoço quase feito de aço inoxidável, né, meu? Porque tá ali uma musculatura, uma força que é imensamente maior do que a do braço de um homem, tá certo? Então, como é que ele vai fazer esse trabalho? Imagina a trabalheira que vai dar. Aí, muitos deles correm o risco de não flexionar na mão e ir no tronco flexionar. O problema é que quando você carrega esse bulbo do pescoço grosso no tronco, para você fazer a flexão, que aí você vai ficar em cima dele, não do bulbo, mas em cima de altura, né? Provavelmente escorado numa mesa lateral, alguma coisa do tronco, você vai flexionar. Esse procedimento, ele só é bom por pouco tempo e depois você testar o que deu. Porque quando você começa a fazer essa força maluca para você tentar consertar esse erro que você cometeu não castrando antes, você pode também passar do ponto, e aí na hora que você montar, o que vai acontecer? Você bota o animal para andar, e do momento que ele está viajando com você, você perde a virada para o lado, e ele não vira. Você quebrou ele em demasia, ele entrega o pescoço e segue pro resto da vida andando reto. Então isso aí não vai te servir para nada também. Então, também não, por essas razões, a não ser que seja um animal que certamente, por exemplo, vai salgar a coxa a vida inteira, eu sou a favor disso, senão sou radicalmente contra castrar tarde. Desculpe. Agora, o que eu reputo ser a idade ideal? Entre 8 meses e 15 meses, cada indivíduo tem uma característica. Não, vamos voltar um pouco, né? Por que dá hérnia lá atrás, quando você desmama até 60 dias? Porque o testículo, o corpo abre um vão para esse testículo descer e subir. Depois de 60 dias, essa castração só ia até 60 dias, porque esses testículos, eles voltam para dentro do organismo. Eu estou usando um linguajar muito popular para todo mundo entender, Marcelo e Gabi. Tá certo. Esses testículos voltam para dentro do organismo, né? E aí, o vão que ficou para essa descida, eles se fecham. O testículo sobe, está fechado. Ele parece um animal castrado. E ali ele vai desenvolvendo aqueles testículos para um posterior retorno. Esse retorno se dá aos 8 meses até 15 meses, na média, esse prazo, que é mais comum isso acontecer. E aí esses testículos voltam à bolsa. Como? Formou-se aquelas lacunas de novo por onde eles descem, tá certo? Ora, voltou para a bolsa, eu vou capar? Não, porque eu vou voltar no mesmo problema da hernia escrotal que eu evitei com 60 dias, onde aqueles vamos dizer, buracos, né? Português claro, estavam abertos. Então, eu não vou fazer essa heresia, eu vou deixar. Bom, mas então não vai capar? Não, eu vou. Eu vou capar. Eu vou esperar 3 meses, que é a hora que esse vão se fecha para a medida natural, onde os testículos ficariam para o resto da vida, né? Colocados na posição certa e o cordão tendo o vão certo para sua passagem, que é muito menor do que o do momento em que o testículo desce para a bolsa. Ficou claro o que eu estou falando? Ficou, né? Então, nesse momento em que o vão fechou, o buraco fechou, no tronco, no corpo, é o momento da castração. Porque aí você minimiza o risco desta hérnia que a gente tem em abundância no caso de castrar até 60 ou de castrar logo quando o testículo volta às bolsas entre 8 e 15 meses. Então, voltou, marca na agenda lá, 3 meses de castração. Esse é o sistema que a gente reputa como ser ideal. E aí começam algumas coisas que há quem não acredite, há quem acredite, e eu não venho aqui para discutir isso. E alguns também têm crenças um pouco diferentes, mas existe tudo que é vivente na Terra tem influência da Lua. Até o sexo no momento da cópula sofre influência da Lua. Uma das influências é a da Lua. Então, a castração o nosso procedimento, que a nossa experiência nos mostrou ser o mais efetivo, é uma castração a 2 dias antes da força da lua cheia, que é o momento em que a lua ainda vem crescendo e ela dá a esse animal, na nossa opinião e experiência,
uma garupa mais avantajada, uma garupa mais feminina, evitando então aquela garupa mais chupada, que é a garupa do macho adulto, que é o que nós tentamos evitar. Aí só um pouquinho de palpite, né? Isso não tem comprovação científica, mas a gente sabe que depois que se provou que as marés também sobem e descem por causa da Lua, isso também não é em vão. Então a Lua, na nossa opinião lá em casa, ela manda na Terra. Tanto é que as colheitas das lavouras, a colheita ideal é aquilo que você faz na minguante. Por exemplo, a esteira do carro de boi não dá bicho, não caruncha e etc. Diminui muito bicho quando não acaba, quando você faz a extração das lavouras na lua correta e faz os plantios também. As grandes multinacionais do mundo também sugerem lavouras em luas propícias. A maior multinacional do ramo químico do mundo, que é a BASF alemã, a maior indústria química do mundo, ela tem inclusive um calendário lunar para as lavouras, porque ela é um grande player mundial de agrodefensivos. Então, ela tem o maior interesse no êxito dessa lavoura. E ela também se curva à força da Lua na Terra e faz esse calendário. Vejam, nós estamos falando de um povo que é altamente tecnológico, altamente desenvolvido, e uma empresa desse tamanho, o maior grupo do mundo, não se daria o luxo de fazer uma papagaiada ao léu se não tivesse certeza do que estivesse dizendo. Bom, vamos à próxima ou ainda tem...